Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Desafio Aceito comigo, Rita Lima. E hoje estarei com uma pastora maravilhosa, Petrushka Junqueira, que veio aqui contar um pouco da sua história, da sua trajetória e do seu propósito em Deus. Seja bem-vinda, pastoras, tudo bem? Graças a Deus, é um privilégio para mim estarmos aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Rita. E que bom falarmos para mulheres, né? Que legal. Primeiramente, eu quero começar conhecendo a pastora, né? A pastora, ela é minha amiga, eu conheço ela, mas eu quero que vocês também conheçam ela. Então, eu queria saber como tudo começou para você hoje ser essa pastora que fica salvando muitas vidas, né? Eu acredito que o Senhor antes ele nos chama, né? Há um chamamento do Pai. E quando o Senhor nos chama, muitas vezes em improbabilidades que se tornam prováveis, é onde a obediência vem dentro dos nossos corações, para a gente realizar, para a gente executar. Porque efetivamente nós nunca vamos nos sentir capazes a realizar algo. Nós nunca estaremos prontos para realizar algo. Mas sim, nós precisamos obedecer à voz do Pai, o chamamento de Deus. Porque há um chamamento do Senhor dentro dos nossos corações para que nós possamos realizar o ID, que é ide e pregar o Evangelho a toda criatura. E quando nós sentimos essa presença do Espírito e sentimos esse ide do Pai, nós obedecemos à voz dele. E nós vamos propagar a mensagem, o Evangelho do Senhor. E quando foi que Deus agarrou a Petrushka e disse, você é minha? Olha, a minha primeira experiência com a presença do Espírito Santo foi com 17 anos. E aos 17 anos ali, nós falimos, a empresa, né, da minha mãe, meu padrasto, enfim, eles faliram. E foi aonde eu conheci o amor do Pai. Porque eu tinha tudo aos olhos humanos, né? Eu tinha o dinheiro, eu tinha as viagens, os lugares, eu comprava ali as amizades, porque quando você tem muito, você escolhe quem você vai estar e tudo. Mas aquilo lá era vazio dentro de mim. E foi aonde eu conheci o amor do Pai. Onde o amor do Pai me resgatou, me completou e me fez entender efetivamente os verdadeiros valores cristãos. Porque eu tinha tudo ao meu redor, mas eu não tinha nada. Eu não tinha o tempo de qualidade de uma família sentada à mesa. Eu não tinha o olhar no olho. E eu fui entender todos esses valores numa igreja a qual eu me converti, que era próximo ali de um trabalho que eu fazia. E ali o Senhor resgatou o meu coração. E fez eu ver que os valores desse mundo, eles são vãos, eles são passageiros. E efetivamente nós não temos nada sem a presença dele. Tudo que nós conquistamos, tudo que nós precisamos é dele. Por isso que em Mateus 6,33 diz, buscai o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. E esse versículo veio fortemente no meu coração e quando eu comecei a buscar no Senhor, tudo começou a ser me acrescentado e eu via que todo aquele dinheiro, tudo que eu tinha, todos os amigos que me cercavam, tudo aquilo que propagava ao redor da minha vida não era nada perto do amor de Deus sobre mim. E na verdade, muito pelo contrário, porque os amigos da época todos sumiram depois quando eu fali, todos sumiram depois quando eu efetivamente conheci a Cristo. Então Deus, ele mudou um ciclo, uma estação sobre a minha vida. Ele me colocou em novas mesas, com novos relacionamentos, com outras pessoas, para que eu entendesse realmente o amor do Pai. Que bênção. E quais são os desafios maiores quando as mulheres recebem esse chamado? Por exemplo, você recebeu esse chamado e qual foi o desafio maior que você enfrentou em tudo isso? Eu acredito que uma mulher em Cristo, efetivamente, tudo que ela precisa é de continuidade e permanência. Nada que a gente não tenha continuidade e permanência cresce, nada floresce, nada produz. Então, com certeza, nós precisamos ser mulheres posicionadas em Cristo, que além do posicionamento, nós precisamos carregar a continuidade e a permanência.
Porque os desafios, eles vão vir, as situações, elas vão acontecer ao nosso redor. Muitas dessas situações, às vezes, elas não é um mar de rosas, né? Então vão ser situações desafiadoras. E o que é mais importante nisso tudo? Os desafios, eles fazem nós crescermos. Os desafios, eles fazem nós amadurecermos. Às vezes as ondas fortes da vida, às vezes os furacões, às vezes os revés das nossas vidas, as improbabilidades faz o milagre acontecer. Porque para o milagre acontecer, precisa existir uma improbabilidade para que o Senhor possa entrar e agir de forma sobrenatural. Enquanto não há algo improvável, Deus não tem como agir, operar o milagre dele. Então, às vezes, são nas nossas improbabilidades que o sobrenatural de Deus acontece. Eu vou citar algo que pode parecer banal, mas ontem eu ia pregar o culto à noite, o meu marido não estava muito bem na madrugada e eu acordei com os olhos totalmente inchados, enormes, grudados. E o meu marido não podia pregar porque ele estava com uma infecção. Eu estava com o olho inchado. Eu comecei a orar, guerrear e declarar: Senhor, eu declaro cura sobre a minha vista. Eu declaro que esses olhos até a noite vão estar sem estar inchado. Eu declaro que minha vista estará branda porque eu vou levar o teu evangelho, eu vou levar a tua palavra. Me prepare para esse momento, para que isso aconteça e concretize. Milagrosamente, o meu olho, que estava enorme, eu não sei o que aconteceu. Eu até estava falando ontem à noite pro meu marido. Falei: amor, olha como que eu acordei. Tirei a foto, mostrei para ele. Ó como que eu tô agora. Tá zerado. Como que pode uma coisa dessa? Realmente a mão do Senhor é um milagre de Deus. É você crer, é você ter fé, é você se impulsionar na fé. Porque às vezes nós não andamos por vista. Nós andamos pelo que nós cremos. Em Tiago diz que o corpo sem o espírito é morto. A fé sem ação, ela é morta, ela é vã, ela é passageira. Então, às vezes, o inimigo ele tenta vir com ruído nos nossos ouvidos, do tipo: você não está vendo, então não acredite. Mas às vezes é necessário nós darmos um passo de fé, mesmo sem sentir. Quantas mulheres aí estão esperando sentir para realizar algo? Não espere você sentir para realizar algo. Dê o passo de fé. Vá, não importa. Vá, dê o seu passo de fé. Porque o seu passo vai fazer as coisas ao seu redor vir e acontecer. Então, o meu passo de fé ontem fez um milagre acontecer na minha vista. Uma menina que trabalha em hospital, no Einstein, que é da minha igreja, falou: pastora, eu estou impressionada com você aqui nesse culto. Do seu olho que você mostrou de manhã para agora, foi um milagre que aconteceu. Não é normal. Ela falou: eu trabalho no Einstein, eu atendo pessoas que vêm com o olho dessa forma. No mínimo são 3 dias de corticoide, com injeção, para desinchar completamente. Como que é que em 3, 4 horas o seu olho está normal? Então, assim, é o milagre de Deus. É onde nós não vemos, mais cremos. É onde não tem chão, mas o Senhor coloca o trilho. É onde não tem probabilidade, que o Senhor faz o milagre acontecer. Quando nós cremos que Ele está conosco, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ele age no sobrenatural. Ele usa as mulheres disponíveis. Ele não usa os que acham que são, os que acham que têm. Ele usa os que acham que às vezes não são, os que acham que às vezes que não têm, mas tem um coração aprovado em Deus. Um coração disposto a servir. Um coração disponível. Sabe por quê? Nesse tempo presente, amadas, o Senhor vai usar mulheres disponíveis. Disponíveis para o chamado. Disponíveis para a voz do Pai. Disponíveis a sentir: é agora, então eu vou me vestir. Eu vou me aprontar. Porque o Senhor escolheu mulheres nesse tempo presente para brilhar. Porque não se pode pôr uma candeia debaixo de um aparador.
Não se pode, ela tem que estar em cima do aparador. Então há um tempo que o Senhor está resgatando mulheres a voltar a brilhar o brilho de Cristo. Há um tempo que o Senhor está resgatando mulheres a voltar a brilhar a face do Pai. O que apagou sua luz, mulher? O que te impede de permanecer e de continuar? O que tem tirado os teus brilhos? É o ruído? São as improbabilidades? São o que você acha que pensam, que acham ao seu respeito? Não. Quem que pensa ao seu respeito? Né? Em Jeremias diz, eis que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, e serei achada de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então eu quero declarar que há mulheres aqui que o Senhor vai fazer mudar a sorte. Em nome de Jesus. Amém. E é engraçado que você falando, eu lembrei de uma parte, né? A gente se conhece já há o quê? 5 anos. 5 anos. E você me conheceu anos atrás. Eu era muito tola, né? Você sabe que eu era bem tola. Oh, meu Deus. Eu era uma mulher bem tola, gente. Eu era e assumo. E hoje eu sou muito orgulhosa do que é ter a obediência em Deus, o que é ouvir e ter ações do Espírito Santo, né? Às vezes, recentemente, com tanta correria, né, assim, nossa, mulher, empresária, mãe e tudo mais, a gente acaba perdendo um tempo, assim, com o seu esposo. E, recentemente, o meu marido ficou meio, né, estressado porque eu não estava tendo tempo. Se fosse a Rita de antigamente, o que faria? Disputaria, brigaria, seria tola. Mas o que eu fiz? Eu fui orar. E comecei a pedir para Deus tirar o espírito de contenda, o espírito de brigas, os espíritos ruins da minha casa. Eu acordava todos os dias de manhã, a primeira coisa que eu fazia era orar lá na sala de casa, pedir, ia nas portas enquanto eles estavam dormindo, meus filhos, meu marido, ia nas portas e começava a orar. Eu falei para o inimigo, eu te dou 3 dias para tu sair dessa confusão. Porque quem é o dono da minha casa é o Senhor. E foi certo. 3 dias. O meu marido veio, a gente se acertou, ele entendeu o meu lado, eu entendi o lado dele, e eu disse mais uma vez, você não venceu, porque você não é capaz de vencer. Então, o que você acabou de falar é uma dica até para todas as mulheres que estão aí. Talvez existem muitas mulheres, porque nós edificamos o nosso lar, né? E depois que eu aprendi isso, muita coisa mudou. E se a mulher não tiver paz dentro da casa dela, você pode ver, se o nosso marido acordar meio sem paz, a nossa casa não muda. Mas se a gente acordar sem paz, tudo muda. Nossos filhos, nosso marido, o ambiente, tudo. E aí eu comecei a aprender, e depois que eu mudei tudo isso, é muito legal. E foi o que você falou, o posicionamento de mulheres, né? Exatamente isso. Aonde tem a competição, o Senhor não está. Aonde tem a competição, o Senhor não habita. Os fariseus, ali em João 4, versículo 1, diz que Jesus estava batizando mais discípulos do que próprio João Batista. E quando Jesus começou a escutar esses rumores, ele saiu de Judeia, ele foi para Samaria, ele foi para Galileia, porque ele falou, eu não vou estar aqui. Eu não vou estar, porque quando ele percebeu que eles queriam trazer contenda entre Jesus e João, Jesus falou o quê? Ele quer trazer contenda porque eu estou batizando mais discípulos. Ele saiu do meio da multidão e ele foi para uma terra de necessidade. Então, quantas são as vezes que nós precisamos nos posicionar e sair de meios de competição e meios de multidão e ir para uma terra de necessidade, filha? Qual é a terra que o Senhor está te chamando? Não é a terra que os teus olhos brilham. É a terra de necessidade que o Senhor vai te entregar. Davi, quando ele cuidou do rebanho, quando ele cuidou das ovelhas, ele pegou um rebanho que nem pertencia a ele. E ele cuidou daquelas ovelhas, ele era improvável, ele era rejeitado, ele era o menor da casa. Né? Quantas situações Davi ele passou ali em meio de solitude, não de solidão, porque ele sabia que Jesus estava com ele.
Mas rapidamente Deus mandou chamá-lo. Chame Davi no pasto que está cuidando de ovelhas. Então há um momento que quando nós obedecemos, quando nós vamos para uma terra de necessidade, quando nós cuidamos de vidas, efetivamente Deus manda nos chamar. E é no de repente de Deus que Ele nos manda chamar. Porque o id e a obediência, como Davi obedeceu cuidando daquelas ovelhas que nem eram dele, mas que ele fez ser dele e cheirar. Davi cheirava a ovelha. Davi estava em meio ao pasto. Davi estava em meio ao rebanho, sofrendo com suas ovelhas, passando momentos difíceis, mas de permanência e de constância ali com eles. E de repente, Deus mandou chamar. Então não importa a improbabilidade, não importa o cenário competitivo entre os irmãos dele. Quantos são que querem as orações dos irmãos e não querem a oração do próprio Davi que tem o azeite? Que está sendo chamado para ser ungido rei, para trazer uma nova visão, para trazer uma nova probabilidade, para trazer uma nova missão. Então, quantos Davis o Senhor não quer colocar nas nossas vidas e nós não estamos vendo? Porque o irmão de Davi está brilhando mais do que o próprio Davi para as nossas vidas. Então vamos nos atentar aos Davis que estão à nossa porta. E talvez você, mulher, que esteja aí nos escutando, seja um Davi que em tempo oportuno o Senhor vai mandar chamar. E nós temos que esperar o tempo certo do Senhor. Porque a pressa, a precipitação, a competição, a vaidade, o eu, o ego, e a própria ansiedade, muitas vezes, ela entra à frente dos planos e dos propósitos de Deus sobre as nossas vidas. E nós não podemos permitir, assim como você não permitiu com que a competição entrasse na sua casa. E você logo pegou a válvula de escape. Qual é a válvula de escape da mulher? É o poder da oração. É os joelhos que se dobram, é o posicionamento em jejum e oração. E é onde o Senhor realiza, é onde o Senhor faz. E é essa estratégia que o Senhor te deu, é essa estratégia que o Senhor nos dá, são essas passagens da Bíblia que nós testificamos com a palavra que é viva, que é rema e que traz probabilidade. Então eu quero te desafiar, mulher, vá para a terra de necessidade. Não vá para a terra que os teus olhos brilhem, vai para a terra onde você é útil, onde você produz, onde você pode ter o teu brilho também, né? E você, diante dessa situação toda, acabou que brilhou também na sua casa com o seu posicionamento, né? Amém. E qual o conselho que você dá para as mulheres que têm o chamado, que sentem o chamado, mas ficam resistindo? O chamado, ele dói. O chamado, ele nos confronta por dentro. O chamado, às vezes, nos faz nós nos sentirmos inapropriadas de realizar. Mas quando há um chamamento do Pai, há um fogo, há uma chama, a presença do Espírito Santo, ela queima dentro de nós. E nós não podemos largar a mão do arado. Há um tempo que o Senhor chama mulheres para não largarem a mão do arado, para caminharem independente das frustrações do passado, independente dos olhares aos lados. O Senhor nos manda dizer para que nós possamos viver planos e propósitos dele que ele tem à frente, para que nós não venhamos mais olhar para trás. Deixar o passado ir e olhar para frente, de encontro à promessa, de encontro ao nosso alvo, ao nosso foco. O inimigo, ele tenta fazer a gente ficar parado no circunstancial. Olha o que está acontecendo aqui. Olha a situação aqui, para que a gente não olhe para o nosso alvo, para o nosso foco, que é Jesus. Porque nele está a resposta. Quando nós olhamos ele, não tem falta, não tem sombra, não tem variação de dúvidas. Ele é o Pai das luzes, ele é imutável, ele permanece fiel. E quando nós olhamos para ele, tiramos nossos olhos dos lados, tiramos nossos olhos do passado, nós entendemos quem somos em Cristo. Então eu te desafio, você mulher, a orar e a pedir para Deus: Deus, eu não quero mais me olhar conforme eu tenho me olhado. Eu quero me olhar conforme o Senhor me olha. Porque esse olhar sobre mim me aprova. Esse olhar sobre mim me faz caminhar.
o olhar de Deus sobre mim, a identidade de Cristo que Ele me resgata, que Ele traz sobre mim, faz eu ser quem eu sou. Então me dê, Senhor, esse olhar, que eu não me olhe conforme eu tenho me olhado, mas que eu olhe conforme o Senhor me olha, o Senhor me ama e o Senhor me quer. E aí sim, nós conseguimos caminhar e ir nos desafios da vida, que é cada hora um novo desafio, né? E eu posso contar um testemunho rapidinho que tem a ver com ela, tá? Há 2 anos atrás, e eu conto isso hoje palestrando, há 2 anos atrás, ela me falou que muita gente ia sair do meu caminho. E aí tudo começou numa oração, num propósito de 2 semanas que eu fiz de oração 3 horas da manhã. Eu colocava todos os dias, 2h59, meu celular para despertar, para estar 3 horas de joelho falando com Deus. E aí eu comecei, até uns dias atrás, eu falei para ela, amiga, eu posso orar em qualquer lugar, porque tem vezes que eu quero orar no carro. Ela falou, não importa, Deus vai ouvir você de qualquer lugar. E aí foi que eu falei, não, eu tenho que ter uma disciplina com Deus, eu quero fazer esse propósito de 2 semanas, eu vou orar, vou acordar 2h59, para 3 horas eu estar no compromisso com Deus de joelhos. E eu falei para ela que ia fazer isso. E aí começou a primeira oração, a segunda, a terceira, e Deus já foi meio que me avisando quem seriam as pessoas, que teve até no meio de uma oração, eu falei assim, não, Senhor, essa pessoa não, no meu interior. E aí eu queria levantar da oração para não ter que ouvir aquilo. Aí eu voltei e continuei. E desde esse propósito, muita coisa foi vendo. Ela sabe, a minha vida passou meio que um furacão. Porque as pessoas que foram saindo eram do meu negócio. E querendo ou não, as pessoas que vão saindo do meu negócio, querendo ou não, o que eu ganhava diminuía. E foi passando um furacão na minha vida, que teve um tempo que eu estava indo até a portaria de carro, e eu fui pensando, nossa, parece que quanto mais em Deus eu estou, mais difícil vai ficando. E aí, naquele mesmo momento, eu voltei e falei assim, isso aqui é o inimigo falando na minha cabeça. Deus, ele só quer ver se realmente eu tô com ele por interesse ou por amor. E aí eu continuei. Naquele momento eu não entendi. Como muitas vezes ela falou, aguenta, que muitas vezes a gente não entende, mas lá da frente você vai saber. E mesmo perante tudo, de eu ter perdido pessoas, perdido negócios, tudo, hoje eu tenho uma paz que eu não tinha antes. Deus me colocou em outros lugares que eu jamais imaginei. Por quê? Porque talvez o propósito dele não era ali, não era com aquelas pessoas, não era naquilo quanto muitas vezes você falou. E hoje eu sou muito feliz. Sou feliz no meu casamento, porque lá também naquele tempo não era. Eu sou feliz no meu casamento, com meus filhos, com tudo que eu e meu marido estamos vivendo hoje, tempo de qualidade, negócios, projetos, muitas coisas que Deus me colocou. E talvez você aí do outro lado, como ela falou, a gente não entende, é difícil. Muitas pessoas acreditam que, viver em Deus, ele vai dar tudo de bom e do melhor pra gente, mas não é. Você precisa se moldar, ser aquele vaso moldado, ter todo aquele processo, para depois você conseguir as coisas que realmente ele tem para sua vida. E nem sempre vai ser flores, né, pastora? Exatamente. E olha, essa fase eu lembro muito bem. Chegou um momento, gente, que ela não queria mais nem me encontrar, porque toda vez que eu encontrava com ela falava, você se prepara que fulana vai sair. Ela, não, fulana não. Passava uma semana, fulana saía. E eu fugia dela mesmo, eu fugia. E ela falou, gente, eu vou começar a fugir, porque tudo que ela tá falando tá acontecendo e eu tô com receio aqui dela. Mas é o Espírito Santo, né? E quantas vezes, amadas, que é necessário o Senhor desconstruir para que ele possa reconstruir novamente, né? É como os muros de Neemias, né? Às vezes é necessário tapar os buracos, tapar as brechas. Muito mais do que arregaçar a manga e ir para o combate, porque ali naquela terra, naquele tempo, quando os muros de Neemias estavam com brechas, com buracos, o inimigo ficou apavorado quando viu eles tapando as brechas, tapando os buracos. Então, às vezes, mais do que uma estratégia de arregaçar a manga e ir para a guerra,
é tapar os buracos, é tapar as brechas. E falar, Deus, não. Antes de eu ir para a guerra, eu vou tapar todas as brechas, todas as situações e as lacunas que eu possa estar deslizando aqui, para que eu venha viver o centro da tua vontade, porque é necessário desconstrução para uma grande construção. Então, antes do ataque, então os inimigos eles estavam mais preocupados ali com o pessoal, os trabalhadores tapando as brechas, do que eles propriamente indo para a guerra e se defender. Só que eles estavam tapando as brechas e com as armas em posição. Então nós, como guerreiras, filhas amadas do Senhor, nós temos que sempre estar nos analisando, a tapar as brechas, entendendo que estamos às vezes em processo de desconstrução para uma reconstrução, mas sempre com as nossas armaduras guerreiras, junto conosco, entendendo o tempo certo de agir, entendendo o tempo certo de ir. E Ele vai dar todo o sustento e toda a provisão, assim como tem nos dado, né, minha amiga? Amém. E é igual uma música que eu escuto, Livramento. Nessa letra fala bem assim, que Deus fala que Ele prefere tirar as coisas de nós do que nos perder. Exatamente. Ele prefere moldar o nosso caminho do que a gente fugir do chamado que Ele tem pra gente. Porque eu entendi que Ele nos ama, e antes eu tinha medo de falar que sua vontade seja boa, perfeita e agradável. Que seja feita a sua vontade. Hoje eu não tenho mais. Faça o que for melhor e graças a Deus eu entrego tudo na mão dele, consagro a ele, sem medo nenhum. E graças a Deus ele está colocando pessoas, caminhos e amizades realmente que são do meu propósito. E eu falo com ele todos os dias, eu não quero mais amizades que sejam por interesse. Eu quero amizades do propósito, amizades que realmente estão ali para segurar minha mão, seja no momento de alegria ou de tristeza, mas que estejam ali. É isso aí, eu acredito que nós mulheres, nós precisamos brilhar a luz de Cristo, né? E nós precisamos ser como lamparinas, como velas acesas para acender outras mulheres. Quão importante é nós acendermos outras mulheres e não apagarmos a chama dessa mulher que está ao nosso lado. Sim. Pelo contrário, acender, querer que essa mulher brilhe, querer que essa mulher avance, impulsionar, incentivar outras mulheres, porque o que o mundo diz aí fora, que nós somos competitivas, que nós somos... Não, no reino nós somos unidas, unidas nós somos mais fortes, juntas nós podemos muito mais. É o que diz a palavra, é melhor serem dois do que um só. Então nós precisamos entender o propósito da mulher, o quão poderosa nós somos unidas no propósito de Cristo e o quão outras velas nós podemos acender para brilhar junto conosco, né? É isso, bênção. Agora, pastora, conta pra gente como é conciliar a família, o profissional e o ministério. Olha, eu confesso que é um grande desafio, viu? É um grande desafio, mas o Senhor, quando Ele nos chama e quando Ele nos comissiona, Ele já preparou para nós. O chamado, ele vem com um comissionamento de Deus. E quando Ele chama, Ele prepara a terra, Ele prepara o arado, Ele prepara as portas abertas, Ele dá as armaduras necessárias para um bom combate, as estratégias que vêm do alto. Não é fácil, mas todos os dias das nossas vidas nós precisamos decidir levantar da nossa cama e lutar pelos nossos, lutar pela nossa família, lutar pela nossa casa, lutar pelo nosso cônjuge, lutar pelos nossos filhos. Quantas são as vezes que nós acordamos, às vezes desanimadas, e dizendo, poxa, acho que eu não vou aguentar, acho que eu não vou conseguir. Não, e Deus fala, levanta, se troca. Então eu te desafio a confundir o inimigo. Não importa do cenário que o inimigo possa estar pintando para você. Você tem que entender que esse cenário é ilusório. O cenário real é o cenário ao qual o Senhor pinta para você. E o cenário que o Senhor pinta para você é um cenário de milagres, é um cenário de restauração, é um cenário de probabilidades. E ele precisa, às vezes, que você se levante e confunda o inimigo. Se levanta, põe uma maquiagem, põe uma roupa, não importa como tá, vá.
vai, brilha a luz de Cristo, porque Ele te chamou para isso, mulher. Então não se deixe levar pelas tuas emoções. Declare assim que os teus anseios, sentimentos e emoções são submissos ao Espírito Santo de Deus. E aí Ele vai realizar, Ele vai abrir caminhos, Ele vai fazer. Porque às vezes Ele só quer que nós venhamos a dar esse passo, né? É isso aí. E o que inspirou o tema Blossom no Chá de Mulheres que você faz? Sim, o Blossom, na verdade, é um ministério de mulheres da nossa igreja Campo de Anatote. É um ministério a qual nasceu em meio a improbabilidades. A qual o Senhor falou, filha, até o deserto decretou que é tempo de florescer. Pois se até o deserto decretou que o tempo agora é de florescer, quem disse que você não vai florescer? Quem disse que você não vai vencer? Quem disse que você é um improvável? Não. E esse ministério de mulheres nasceu num momento de transição, num momento difícil, ao qual eu queria abrir mão de tudo, largar tudo, pegar e tirar férias. Mas Deus falou, não, filha, eu te quero. E você, junto com outras mulheres, vai ajudar a outras mulheres florescerem também. Porque eu decretei que até o deserto Ele fará florescer. E foi uma semana a qual saiu esse nome e notícias no jornal começou a dizer que começaram a ter flores no deserto. E eu falei, não, Deus, é realmente, fisicamente, o deserto florescendo, né? E as coisas acontecendo. Então esse ministério, Blossom, é um ministério de evangelismo. É um ministério para mulheres que já conhecem a Cristo, mas que talvez estejam perdidas dentro da própria igreja, dentro da própria caminhada com Cristo. É um ministério de quem ainda não conhece o amor do Pai, o amor de Jesus, para que possa se achegar. É um ministério para fora. Não é um ministério para dentro de quatro paredes. É um ministério para fora que abrange, que traz o evangelismo, que traz a reconstrução de mulheres que talvez estejam na igreja, mas também perdida dentro dela. Então, é aberto para todas as pessoas que queiram estar, para pessoas que também não conhecem o amor do Pai. É uma estratégia de Deus, de nós levarmos a mensagem, levarmos o amor, levarmos o favor de Deus para quem quiser ouvir da palavra dele. E quais foram os testemunhos mais assim que você teve nesse movimento de mulheres? Olha, eu confesso que eu fiquei muito impactada com o que o Senhor tem feito nesse ministério. Efetivamente, esse ministério não pertence a mim, pertence a Cristo. Ele é autor de tudo isso. Nada é nosso, tudo é dele. E ele tem realizado curas, prodígios, maravilhas no nosso meio. No último que eu fiz, do final do ano, veio um testemunho de uma mulher que estava com câncer e que ela foi para o chá e ela viu que a cura dela aconteceu ali e depois testificou a cura. Ela disse, eu sei, pastor, o que eu fui fazer ali estava arraigado pela glória, pela presença do Pai. Então nós já temos testemunhos de cura, de libertação. Nesse último chá que eu fiz o mês passado, vieram mulheres dizendo que estavam com síndrome do pânico, com hoje, né, o pensamento acelerado nas redes sociais, o status, as plataformas, elas têm nos desestruturado, achando que nós não somos nada, e mulheres que têm resgatado sua identidade, mulheres que têm resgatado o teu chamado dentro do Blossom, mulheres que têm resgatado a sua autoestima, a sua vestimenta, o seu posicionamento, mulheres que têm resgatado aí a lucidez de trazer à memória aquilo que efetivamente traz a esperança, porque é a palavra. Quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá a esperança, nós permanecemos no pensamento de Cristo e nós fluímos. Então, quantos testemunhos o Senhor tem nos entregue de cura, de libertação, de restauração. E isso tem sido maravilhoso, porque eu sei que o único que é capaz de realizar é Jesus. E Ele tem realizado isso em nosso meio.
Glória a Deus. E como as mulheres podem continuar florescendo espiritualmente após o evento? Como eu disse, né? Tudo na nossa caminhada cristã é uma questão de continuidade, de permanência, de regar cada dia um pouquinho, né? Do trono da água da vida que brotará ali de Jessé. E nós precisamos entender que quem alimenta, quem traz essa vida é Jesus. Então, quando nós buscamos nele, nem que você esteja desanimada, põe um louvor, coloque uma pregação, vá trazendo ali à existência as coisas que os teus olhos não conseguem ver, mas que a presença nos arraiga. A presença nos traz, vai convocando a presença do Espírito, vai chamando a presença de Deus e ela vai se fazendo presente ali, ele vai te ajudar a permanecer, ele vai te ajudar a prosseguir, ele vai te ajudar a ter a visão e o olhar do Pai. E esse olhar sobre nós é o olhar que nos respalda, é o olhar que nos assegura, porque nós como mulheres, a única segurança que nós temos nesse tempo presente, amadas, é sabermos que temos um Pai de amor que olha por nós todos os dias das nossas vidas e que nós somos asseguradas por Ele. Então essa é a nossa maior segurança hoje nesse tempo presente, é termos um Pai fiel, leal, que nos ajuda e nos impulsiona e conta conosco. Isso aí. Agora conta um pouquinho da Campo Anatote, da sua igreja, conta um pouco dela, como é que ela está, os ministérios, enfim, e quem quiser participar também. Essa igreja, eu tenho certeza que é uma igreja que nasceu no coração de Deus, veio para os nossos corações, para mim, para o do meu marido, para que nós pudéssemos concretizar e realizar. Campo de Anatote. Anatote, uma terra a qual Jeremias avistou. Ele tinha acabado de sair do exílio, da guerra, do revés, e ainda Jesus falou: compre essa terra por aquilo que realmente ela vale. E em hebraico significa Anatote, orações respondidas. Então é uma terra onde muitas orações são respondidas. E nós estamos indo para um novo templo agora. Nós temos várias frentes. Nós temos frente com mulheres, que é o Blossom. Nós temos a frente do empreendedorismo, que chama CIDES, que nós fazemos um trabalho voluntário ali, que nós damos cursos e habilitamos pessoas, empresários a poderem ter algo profissional, porque às vezes falta recursos, falta curso, né? E nós vamos estar disponibilizando cursos para que essas pessoas se formem profissionalmente e exerçam as suas frentes. Nós temos trabalho de missionários, de missões também, que enviamos missionários. Nós temos um trabalho lindo da Casa da Glorinha, que é um orfanato com pessoas que precisam do nosso amor, que são crianças abandonadas pelos próprios pais. Eu tive a oportunidade de estar ali, o meu coração foi totalmente comovido. É uma noite, enfim, a qual nem eu e nem meu filho mais velho de 15 anos, Pedro, conseguia dormir pensando nas crianças que estavam ali. Então o nosso ministério, a Anatote, é um ministério mesmo para fora. Nós temos a frente com jovens, fazemos evangelismo com jovens, estávamos em Barueri, em frente ali ao centro, evangelizando, onde foi mais de 100 pessoas esses dias lá, e jovens louvando, adorando o nome de Deus. Então nós somos um ministério que quer sair das quatro paredes e que quer viver realmente o propósito da igreja primitiva, né? Que é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, ir para missões, ajudar órfãos, viúvas, ir nas casas, orar, ungir, caminhar junto com o povo. Nós não somos perfeitos, mas há um perfeito que está conosco, que é Jesus, e que tem nos direcionado nesse ministério. Nós vamos para um templo novo agora, maior, na Rio Negro. Vamos começar a reforma essa semana, então estamos ansiosos aí por aquilo que o Senhor irá fazer em nosso meio e tenho certeza que grandes coisas virão. O melhor de Deus ainda está por vir, com certeza. Amém. Agora que estamos finalizando, pastora, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, uma palavra que talvez alguém do outro lado esteja precisando. Amém. A palavra em Salmo 126 diz:
que aquele que leva a sua preciosa semente, andando e chorando, certamente voltará com alegria trazendo seus feixes. Então não importa como que você está carregando e levando a sua semente, mesmo que andando e chorando, permaneça com sua semente, porque a promessa é que você voltará com alegria trazendo seus feixes. Então se eu tenho algo para te dizer, não desista da tua batalha. Não desista da tua peleja, cada um tem a tua cruz sob a sua medida. E o Senhor é aquele que vai nos orientar a permanecer, para que em tempo oportuno nós venhamos a florescer e a dar muitos frutos. E que você seja essa, que não desista da tua caminhada, que não desista da tua batalha e permaneça, porque o tempo de cantar vai chegar. É isso. Amém. Petrushka, eu queria agradecer, pastora Petrushka, eu queria agradecer a sua presença, por ter topado o desafio, ter vindo aqui até o programa, ter entregado essa palavra maravilhosa. Na verdade, foram várias palavras, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão do outro lado precisavam ouvir um pouco sobre isso, e Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Imagina, foi um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Nós estamos aqui para servir. Contem conosco, contem com a nossa igreja na Tote. E nós estamos aqui para acolher vidas, para abrigar e para ser uma agente de transformação nessa geração. Amém. Pessoal, finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra maravilhosa da pastora Petrushka. E nos encontramos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, abençoe a sua trajetória, e ficamos no próximo programa. Até mais!